Fala galera, tudo bem? Professor Jefferson de volta aqui para falar um pouquinho sobre filtração com vocês, tá? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos de filtração, beleza? Então vamos lá dar uma olhada nisso? Bom, aqui nós temos como objetivo principalmente exemplificar o funcionamento de equipamentos e correlacionar os fenômenos físicos envolvidos nessas operações, tá? Não esquece de dar um like lá no canal do YouTube sobre vídeos, equipamentos, né, onde eu tenho lá para vocês darem uma olhada, principalmente em relação a essa aula, tá? Então só vou voltar aqui, né, lembrando um pouquinho sobre como é que acontece a filtração, tá? Então a filtração, nós temos um processo, durante o processo de filtração nós temos um meio filtrante, tá? Por onde, né, o líquido vai passar, o fluido vai passar, ficando retido, né, a torta aqui, o material particulado fica retido nesse filtro, tá? O que acontece aqui? Vou voltar para mostrar de novo, né? Conforme nós temos uma operação, né, essa camada de torta ela vai aumentando aqui, ó, tá? Ela vai aumentando de tamanho. Então essa é uma das primeiras características que diferenciam os filtros, tá? Por quê? Porque a priori nós temos que remover essa torta, tá? Então como que esses filtros vão funcionar em relação à remoção dessa torta, tá? Bom, então nós podemos ter, né, basicamente uma distinção de filtros entre filtros que operam de forma contínua e filtros que operam em batelada, tá? Então, os filtros de forma contínua, não há necessidade de parada para remoção da torta. E aqui vocês têm um videozinho aqui, ó, um GIF de um filtro que opera de forma contínua. Então, esse filtro ele passa aqui pela suspensão, né? Forma a torta sobre ele e quando ele chega aqui em um determinado ponto, tem uma pá raspadora aqui que retira a torta, tá? Já os filtros operados em batelada ou semi-contínuo, como vocês preferirem, tá? Ele é definido como batelada, mas seria um semi-contínuo. Existe uma alimentação, né? Uma alimentação entre aspas semi-contínua, né? Ou entre aspas contínua, tá? Desculpa. Porém, a torta fica acumulada aqui dentro, então o regime não é permanente. Tá? Então, por isso que nós temos a característica de um processo em batelada, que tem que, depois de determinado tempo de funcionamento, nós temos que parar esse filtro para remover a torta. Tá? O que acontece então? Esses filtros em batelada, eles podem operar tanto a pressão constante ou a vazão constante. Só que o que acontece quando eu opero, por exemplo, a pressão constante? Como há um aumento de material particulado dentro do filtro, ou seja, eu tenho a formação da torta de dentro do filtro, né? Eu tenho um aumento de resistência à passagem do fluido, tá? E por consequência, né? Por consequência desse aumento de resistência, né? A vazão de filtração vai reduzindo gradativamente. Tá? A gente vai ver isso na aula sobre fundamentos de filtração, um pouquinho mais sobre esse funcionamento. Tá? Já eu tenho alguns filtros, principalmente aqueles operados com bombas de deslocamento positivo, em que a vazão pode ser mantida constante dentro de uma determinada situação, digamos assim, né, até um certo ponto ela pode ser mantida constante. Porém, né, nesse caso, a gente tem um aumento gradativo da pressão para vencer a resistência formada pela torta que vai se acumulando no filtro. Tá? Então, nesses casos em batelada, né, eu tenho a divisão em filtros a pressão constante ou filtros operados a vazão constante. Tá? Bom, galera, tive que fazer um pequeno corte no vídeo porque estava muito barulho aqui na rua e eu tô com a janela aberta aqui
E daí eu tive que fazer um pequeno corte do vídeo aí. Vamos voltar aqui na classificação. Então, quanto à força motriz, tá? Então, quanto à força motriz, a gente pode classificar os filtros por filtros operados por gravidade, ou seja, primeiro, né, o que é a força motriz? É aquilo que faz com que o fluido escoe através do meio filtrante e também através da torta formada de filtração, tá? Então nós podemos ter filtros à gravidade, é muito incomum na indústria esse tipo de filtro, mas eles são bastante utilizados para tratar água, por exemplo, filtros de areia, né? Então, em sistemas de tratamento de água é bastante utilizado filtros à gravidade. Filtros movidos a pressão, ou seja, eu faço uma pressão na entrada do equipamento. Filtros a vácuo, então, por sua vez, eu faço vácuo na saída do equipamento, né? Ou após o meio filtrante. E filtros movidos a força centrífuga. Esses filtros movidos a força centrífuga são bastante comuns na indústria, mas um exemplo muito simples que a gente tem é a centrífuga da máquina de lavar em casa, tá? Então é muito parecido, tá? Os filtros movidos a força centrífuga eu não vou falar nesse vídeo, tá? Vou falar, até porque vocês veem alguma coisa sobre esse tipo de filtro lá em centrifugação na disciplina anterior de operações, tá? Também pela função, nós podemos ter os filtros clarificadores, né? Ou seja, quando o objetivo é um líquido clarificado, né? E os filtros espessadores, ou adensadores, quando o objetivo é um sólido com baixo conteúdo de impureza, tá? E ainda nós temos alguns filtros especiais, tá? Então aqui nós temos um diagrama que mais ou menos classifica esses filtros das mais diferentes formas, tá? Então aqui nós temos o filtro à pressão, eles podem ser classificados em abertos ou fechados, tá? Um filtro aberto quer dizer que a torta se forma por fora do meio filtrante, tá? Não quer dizer que ele é aberto para a atmosfera, mas ela se forma por fora do meio filtrante. Um filtro fechado, a torta se forma por dentro do meio filtrante. Depois a gente volta aqui e dá uma olhada, depois que olhar os equipamentos, a gente volta a dar uma olhada nessa classificação aqui, tá? Filtros a vácuo podem ser alimentados pelo topo, ou seja, por cima, ou pela base, ou seja, por baixo, tá? Filtros centrífugos, filtros de gases e filtro de gravidade aqui são alguns outros tipos, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no equipamento. Então aqui a força motriz, certo? Detalhes construtivos, certo? Aqui o nome dos equipamentos e aqui mais detalhes construtivos que a gente vai ver na sequência, tá? Aqui nós temos um filtro prensa, tá? Esse aqui é o equipamento que nós temos no laboratório. Só ver se eu não passei dois slides ao mesmo tempo, não? Ótimo. Então esse aqui é o equipamento que nós temos no laboratório. Aqui um videozinho para vocês podem olhar esse vídeo lá no canal do YouTube, tá? Então aqui, essa parte branca aqui é o meio filtrante, essa aqui são as placas de filtração, tá? Essas placas são prensadas, conforme aqui vocês vão ver aqui no vídeo, tá? E ao prensar essas placas, a gente forma uma câmara de filtração, então por isso que ele é um filtro fechado. Aqui nós temos a entrada e aqui embaixo nós temos uma bomba, tá? Essa bomba é uma bomba de deslocamento positivo. Então, se ela é uma bomba de deslocamento positivo, vai ser alimentado a uma vazão constante e, por consequência, a pressão medida aqui nesse manômetro, ela vai aumentar durante o processo de filtração. Então, aqui vocês estão vendo uma animação do funcionamento do filtro prensa, tá? Então, como é que é a placa dele, tá? Claro que isso existe diferentes tipos de filtro, diferentes detalhes construtivos desses filtros, tá? Então cada empresa tem o seu tipo de construção.
Esses filtros eles podem ser lavados, esses filtros permitem a lavagem da torta também, tá? Então é um filtro bastante versátil. Esse equipamento aqui é um equipamento em escala, industrial, tá? Então uma pequena cervejaria, um laticínio, alguma coisa do tipo, utiliza um equipamento desse tipo. Qual é a questão? É que aqui a gente pode chegar até 12 placas, tá? Então, se a gente tem 12 placas, nós aumentamos a área de filtração. Como nesse exemplo aqui, cada partezinha branca dessas é uma placa de filtração. Então ele é um filtro em batelada, ele é operado a vazão ou pressão constante. Nesse caso aqui é um filtro operado a pressão constante, a vazão constante, perdão. Porém, nós temos filtros que podem ser operados a vazão constante, a pressão. Eles têm de pequenas unidades, como essa aqui, com grandes unidades, como vocês viram aqui nesse vídeo, por exemplo. Tá? Requer mão de obra para a operação, tá? Mesmo os filtros automatizados, eles precisam de mão de obra, tá? Que ele pode ser automatizado, esse processo de abertura, fechamento dele e tudo mais. Tá? Mas requer uma mão de obra ali para cuidar o filtro, tá? E pela torta ser formada internamente, então ela é um filtro fechado, como eu falei para vocês, tá? Aqui nós temos exemplo de placas, tá? Então nós temos placas rebaixadas, aqui ó, vocês estão vendo o rebaixamento aqui da placa. Então quando eu junto duas placas rebaixadas, ela forma uma câmara de filtração aqui, tá? Ou nós podemos ter sistemas com quadro, tá? Marco, aqui o quadro, o marco, tá? E placa plana. Então nesse sistema eu tenho uma placa plana, um quadro que forma uma moldura e outra placa plana para formar a câmara de filtração, certo? Então, são alguns detalhes construtivos aí do filtro. O filtro de folhas, tá? Esse é um exemplo que eu gosto de mostrar para vocês, porque é um filtro aberto, tá? É um filtro operado a pressão, porém aberto, tá? Então aqui, enquanto rola o vídeo, eu vou mostrando aqui na figurinha para vocês, tá? Então vejam que aqui as folhas estão na horizontal, porém essas folhas podem ser na vertical, tá? Então eu tenho a alimentação aqui desse tambor, tá? Então a alimentação aqui do tambor, aqui as folhas estão na vertical, perdão. Então a suspensão fica por fora e as folhas são recobertas com meio filtrante, tá? E aí o que acontece? Esse tambor é pressurizado, o líquido sai aqui pela parte central desse tubo que une aqui as folhas. Aqui tem outro exemplo, tá? Então vejam que aqui, no caso, a torta ela é formada por fora dos filtros e não internamente a uma câmara de filtração. Por isso que esse filtro é um filtro aberto. Também é um filtro que precisa parada, né? Então, para retirada de torta, e é um processo de retirada de torta bem complexo, tá? Então, esse tipo de filtro normalmente ele é utilizado para clarificação. E um exemplo que eu dou desse tipo de filtro são em tanques de combustíveis, em postos de combustíveis. Esse tipo de filtro normalmente é usado para remover alguma impureza do óleo diesel. É obrigado a usar um filtro para remover a impureza do óleo diesel. Então, como não forma muita torta, eu posso usar um filtro desse tipo, né? Então, eu vou ter que limpar ele lá uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Não é uma limpeza diária, ou até mesmo depois de horas de operação, como o caso de um filtro, um filtro prensa, tá? Desculpa, aqui mais uns exemplos. Ela pode ser na horizontal ou na vertical, como eu falei para vocês. Aqui, ó, como é que ele fica na vertical, ó, tá? E aqui como que é o processo de abertura para retirada de lodo, tá? Então não é um processo simples. Vejam que o lodo vai se formar aqui de forma por fora
do meio filtrante, que é uma característica de um filtro aberto. Tá? Bom, aqui lá antes eu usei esse gifzinho para mostrar um filtro de tambor a vácuo. Tá? Então no filtro de tambor a vácuo nós temos um tubo que faz vácuo dentro de um tambor, tá? Ou em partes. Esse tambor ele pode ser seccionado dentro dele, tá? E esse tambor gira passando através de uma suspensão, né? E posteriormente ele vai ser aqui retirado a torta através de uma pá. Então aqui essa partezinha, ó, tá? Caracteriza, tá? A retirada da torta, tá? Depois eu mostro, aí agora ele em funcionamento vai ser mais fácil de entender, ó. Então, o tambor gira, passa lá no salmãozinho, né? Que é a minha suspensão, retira o sólido, o líquido entra para dentro do tambor e sai junto com o vácuo. Vocês estão vendo aqui, né, que nós temos um sistema de lavagem, então ele permite a lavagem dos sólidos, tá? Esse tambor ele pode ser seccionado, vocês estão vendo aqui que ele é dividido, ó. Ele pode ser seccionado, então a parte da filtração tem vácuo, a parte do deságue tem vácuo, a parte da lavagem tem vácuo e a parte do deságue, do último deságue aqui, do segundo deságue também tem vácuo. E daí lá no finalzinho, quando chega perto da pá raspadora, da faca raspadora, eu tenho pressão. Ah, então eu tenho um sopro. Para quê? Para liberar a torta e a pá raspadora fazer esse serviço de forma melhor. Deixa eu só ver se aqui tem mais um vídeo, senão eu vou pegar esse aqui mesmo, tá? Para ver aqui na próxima. Ah, vamos lá. Bom, se a retirada da torta é feita junto com a operação, ele se caracteriza como um filtro contínuo, tá? E vejam aqui, ó, ele é alimentado pela base. Então a alimentação fica embaixo do filtro. Então, por isso que ele é alimentado pela base. São filtros de grandes produtividades, tá? Então são filtros que são aplicados em indústrias grandes. Aqui, por exemplo, nós temos para cana-de-açúcar, tá? Clarificação do caldo de cana-de-açúcar. Tá? Então é grande produtividade em indústria sucro-alcooeira. Tá? Eles são bons espessadores. E a questão da torta ser formada externamente, né, facilita isso, né? E ele permite lavagem de torta também, tá? Aqui nós temos, vamos ver aqui, um outro vídeo só para mostrar como é que funciona então isso na prática, tá? Então lá o filtro, ó, tá passando, forma a torta e aí essa faca raspadora, aqui o detalhe, né, em detalhe a faca raspadora tirando a torta formada, tá bem? Aqui o meio filtrante, quando eu passo o mouse some, tá? Eu vou... Lá na internet tem mais vídeos, tá? Uma variação do filtro de tambor é o filtro de discos, tá? Então, ao invés de eu ter um tambor que passa pela água, né? Ao invés de ter um tambor que passa pela suspensão, eu tenho discos que passam pela suspensão, tá? E esses discos são recobertos com meio filtrante. Então, vamos apressar aqui um pouquinho o vídeo. Olha aí, ó. Então os discos passam pela suspensão, né? Então, na zona que ela passa pela suspensão tem vácuo. Vocês estão vendo que são vários canos ali, ó, né? Que interligam cada seção aqui do disco, tá?
E lá na última seção tem um sopro. Tá? Esse sopro faz então que a torta, né? Aqui tem uma ideia de quando tem vácuo e quando tem pressão. Tá? Esse sopro ele faz com que a torta caia então numa saída específica para ela, tá? Olha aí, chegou ali na última sessão, tem o sopro para cair num tanque, num espaço específico para a torta, tá? Também é alimentado pela base, grande produtividade, e se for comparar, né, um equipamento de mesmo tamanho, um filtro de tambor, em comparação com um filtro de discos, um equipamento de mesmo tamanho global, né, o filtro de disco acaba ocupando, tendo uma área maior. Então o filtro de disco, ele acaba que ele tem mais área por unidade de volume ocupado dentro da indústria, tá? Isso que é o legal dele, tá? Opa! Aqui mais um vídeo de funcionamento, não animado, e sim um vídeo real. Um vídeo de equipamento mesmo. Então tá ali, ó, aqueles canos. Então cada um desses canos aqui ou tem pressão ou tem vácuo, né? Na zona de sopro, ele vai ter pressão. Então vocês podem olhar que quando chega ali, ó, na saída, incha o meio filtrante, ó. Agora, tá? Porque ele sofreu o sopro no equipamento, tá? E lá embaixo a suspensão, ó, bem lá no cantinho dá para ver a suspensão. Tá? O filtro de mesa ou de esteira, então, é uma versão diferente dos sistemas de filtração a vácuo. Tá? Então, é uma esteira que corre sobre um sistema de vácuo. Tá? Então tem vácuo embaixo dessa esteira. Tá? Aqui tem a animaçãozinha. Aí chega lá no final e simplesmente desprende a torta, tá? Então ele é um equipamento também bastante produtivo, permite lavagem, todos esses equipamentos permitem lavagem de torta, tá? Esses três filtros, esteira, tambor e disco, é muito comum na indústria sucroalcooeira, tá? Aqui precisa de um nível de produtividade maior, tá? Então ele é contínuo, agora ele é alimentado pelo topo, né? Porque o vácuo fica embaixo do sistema, tá? E no mais ele tem as mesmas características que o filtro a disco, tá? Uma breve distinção aí, então, entre os filtros, tá? Vantagens e desvantagens. Não é só vantagem determinado tipo de filtro, tá? Mas também tem desvantagens. Então, assim, no filtro a vácuo, qual é a vantagem do filtro a vácuo? A principal dela é que a torta ela é formada por fora, né? Então, a força motriz não é gerada, né? Não é induzida pelo lado da torta. Se eu faço vácuo, eu estou fazendo uma força motriz na parte de fora da torta. Então, com isso, a gente tem fácil acesso e pode desenvolver mecanismos para a retirada da torta, como vocês viram no vídeo anterior. Então, basicamente, os filtros contínuos, eles são a vácuo. Tá? Então, essa é a principal vantagem. Também, pelo fato de não ter pressão sobre a torta, né, a torta ser formada a pressão atmosférica, eu tenho um menor efeito de compressão.
já falei uma vez, eu vou falar de novo, né? A compressão ela é uma importante propriedade na análise de sistemas de filtração, tá? Por outro lado, né, nós temos algumas desvantagens, tá? E uma delas é que se eu estou operando a pressão atmosférica e aqui embaixo eu tenho vácuo, né? O máximo de gradiente de pressão que eu vou conseguir é 1 atmosfera, tá? Diferente dos filtros a pressão. Por quê? Porque os filtros a pressão eu posso colocar 1, 2, 10, 20 atmosferas. Por exemplo, o nosso filtro ali do laboratório, ele pode ser operado, se eu não me engano, até 12 ou 13 atmosferas de pressão. Então eu tenho, no filtro prensa, eu tenho um maior gradiente de pressão, tá? Outra questão é a vedação, né? Vácuo sempre tem problema é mais complicado, né, fazer vácuo por questões de vedação, tá? E é bem mais caro fazer vácuo do que fazer pressão. Os equipamentos, as bombas de vácuo, são bombas bastante potentes, tá? Então elas acabam consumindo bastante energia, tá? Bom, já falei uma vantagem do filtro prensa, que é a questão da maior pressão, certo? Por outro lado, eu tenho pouco acesso à torta, né? Porque a torta é formada do lado da força motriz, né? Na pressão, e isso dificulta mecanismos de retirada da torta. Tanto é que existe apenas um equipamento, tá? Um único equipamento que eu conheço, que é um filtro de pressão operado de forma contínua. Além disso, principalmente na área de alimentos, nós temos alguns problemas, né, relacionados à limpeza do equipamento. Então, como ele é fechado, né, eu posso ter locais com difícil acesso para fazer uma boa higienização dos equipamentos, tá? Aqui, para finalizar, eu tenho um esqueminha aqui de uma centrífuga filtrante, tá? Então, a última classe de filtros aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, vocês vão olhar para ela e vão dizer, meu Deus do céu, mas é a máquina de lavar roupa de casa. Eu quero pegar uma parte aqui que ela já esteja aberta. Aí, tá? Então, basicamente é a máquina de lavar roupa da mãe de vocês ou de vocês que vocês têm em casa, tá? Um cilindro que gira. Esse cilindro ou ele é perfurado ou ele tem um meio filtrante sobre ele, né? Ali eu tenho a alimentação da minha suspensão, o líquido sai pelo meio filtrante, né? O fluido sai e a forma, normalmente elas são de forma cônica, que faz com que o sólido vá na direção da abertura do cone por causa da força centrífuga, tá? Permite lavagem, permite tudo mais, tá? Já é um equipamento bem semelhante aos demais, tá? Então ele é contínuo, ele é contínuo, né? E eu acho que aqui tem alguns erros aqui que eu me esqueci acho que eu não corrigi, tá? Então ele é um equipamento que também pode ser operado de forma contínua. E abriu alguma coisa que não devia, tá? Porém ele é menos utilizado dentro da indústria. Tá bom, gente? Então isso foi uma aulinha aí, um breve resumo, um pouquinho demorada essa aula, né? Mas que fala um pouquinho sobre os equipamentos que visam como é que é o funcionamento desses equipamentos de filtração. É claro que existe uma série de outros equipamentos, as indústrias estão cada vez se inovando nos tipos desses equipamentos, porém, basicamente, no mundo da filtração, é isso que nós temos de equipamentos. Beleza? Então, falou galera, até a próxima aula e um forte abraço.